A gente vai, essa aula de hoje, né, Geografia de Cinema. Geografia de Cinema é uma metodologia, né, de análise de filme. Eu vou explicar um pouco mais sobre ela daqui a pouco, falando principalmente sobre o filme A Vila, né, que foi o filme na qual eu estudei, fiz a minha tese de doutorado. Mas antes da gente começar, né, a falar especificamente sobre a geografia de cinema, eu quero fazer com vocês um exercício de observação e descrição. Então, eu vou mostrar para vocês uma cena rápida, deve ter, sei lá, 10, 11 segundos. E eu vou querer que vocês observem, óbvio, né? Depois me descrevam o que é que vocês viram, tá? Querem ver de novo? Pode ser, por favor. Mais uma vez. O que é que vocês viram? Pequena queda d'água ali. O que mais? Luz e sombra, né, em movimento. Fora o José, ponto. é sério, o que é que Tudo que a gente vê é luz e sombra em movimento, né, José? Fala, Carlos. Realmente. Acho que todo mundo viu uma queda d'água, né? Como o Hugo falou, uma cachoeira. Assim, tá dando pra ouvir? É que eu tô pelo fone de ouvido, eu tô na rua. Dá sim. Aparentemente, assim, eu posso estar viajando um pouco, mas no meio dessa queda d'água, você meio que vê um movimento como se tivesse pessoas. É o que eu vi, assim, meio que viajando um pouco. Tá. Se vocês fossem descrever o que é que tem fora do quadro, fora do enquadramento, o que é que vocês imaginam que seja? Fora da imagem? Quebras ali, né? Isso, fora da imagem. Como é que vocês imaginam que seja esse ambiente? Campo. Ambiente. Assim, Um bosque. Um bosque. É. O que mais? alguma coisa bem bucólica mesmo, né? Ali onde você pode esticar, Um ambiente calmo e tudo mais. calmo, Tá. Eu vou mostrar para vocês a sequência, tá bom? É assim mesmo, Davi. É assim mesmo. Esse som de repetição. Esse exercício de observação e descrição, a observação atenta, né, a observação detalhada e minuciosa, ela é o princípio assim, de todo o processo de análise de qualquer imagem. Né? E aí, uma das características da linguagem do cinema, esse exercício que eu trouxe para vocês, ele ilustra bem uma das principais características, né, da linguagem do cinema, que é... Bom, tem duas questões aí principais em relação à linguagem. Tem a questão do enquadramento,
Ou seja, você tem um espaço na tela e um espaço fora da tela. E você tem uma relação entre esses dois espaços que a gente só consegue, digamos assim, falar qualquer coisa sobre essa relação quando o filme termina, vamos dizer assim. Porque até a última imagem do filme, algum sentido pode mudar nas imagens anteriores. A última imagem do filme ela pode mudar totalmente aquilo que você foi entendendo nas imagens anteriores. Então, sempre a imagem seguinte, ela digamos assim, ela legitima ou ela desfaz o sentido que você teve na imagem anterior. Né? Então, essa é uma característica da linguagem cinematográfica. Então, assim, se a gente fica somente com o fragmento da imagem, todo mundo esse fragmento da imagem, ele faz um processo que o cinema, que essa metodologia, na verdade, né? Essa metodologia que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, trabalha, que é exatamente essa relação entre o objeto filme e a nossa memória visual que é atualizada por esse objeto filme. Então, o primeiro trecho da imagem, todos nós completamos essa figura, digamos assim, com uma imagem de cachoeira. Quando, na verdade, não é uma cachoeira. Porque digamos assim, no nosso repertório visual, o enquadramento de uma queda d'água nos localiza aquele ambiente num ambiente de cachoeira, um ambiente bucólico, um ambiente de calma e tudo mais. E, na verdade, a gente está vendo que não é necessariamente uma cachoeira, pelo menos não dos moldes que a gente está acostumado a pensar, né? Só que tem uma outra característica. Quem foi que falou do som? Falou alguma coisa relacionada ao som? Que o som tava... O Davi. O Davi, foi você, não foi o Davi? Que falou que o som tava com uma sensação estranha. Eu vou colocar de novo a sequência para vocês entenderem o porquê disso. Então vocês perceberam, agora não tem mais aquele som repicado, né? Por quê? Porque os dois primeiros trechos, eles estão na velocidade, digamos assim, revertida, né? Porque o filme, originalmente, ele se passa exatamente nesse movimento aqui que eu mostrei para vocês, né? Ele se passa fazendo esse movimento contrário. Então o filme, originalmente, ele tá fazendo esse movimento como se fosse um movimento de rebobinar, né, a imagem. E aí a gente poderia falar um pouco mais sobre essa relação, né, do grande plano, onde que começa o grande plano, onde que começa a imagem mais aberta e até onde ela vai fechando. Assim, é um movimento contrário. Só que isso, na verdade, é um rebobinar, né? E aí é importante entender também o contexto, né? Esse é um filme chamado Poakatsi, que é um filme da trilogia Katz, que eles chamam, né? Que são esses três, que são documentários experimentais. Então esse filme inteiro ele não tem narração, não tem nada, são somente imagens de sem narração, só com música, né? Toda a trilha, na verdade, os três filmes. Toda a trilha sonora é a trilha sonora do Philip Glass. Então fica aí a recomendação.
Então, falando especificamente, né, sobre essa metodologia, a geografia de cinema, ela é uma metodologia que foi desenvolvida por esse autor aqui, Venceslau Machado de Oliveira Júnior, nesse texto, o que seria a geografia de cinema. E esse foi o texto, digamos assim, que foi a base, né, não só esse texto, né, mas esse argumento teórico foi a base para o desenvolvimento da minha tese, né. Então, esse autor ele fala que a geografia de cinema ela seria os estudos e os encontros com a dimensão espacial na qual o personagem de um filme age. Um espaço composto de territórios, paisagens e metáforas, né? Então, esse movimento, né, de dentro e fora, amplo e restrito, esse movimento da câmera de se aproximar ou de distanciar, subir e descer, movimentos diagonais, fronteiras diversas, né? Percurso por estradas, rios, oceanos, ou seja, toda essa simbologia por trás dos ambientes, né, de florestas, desertos, montanhas, cidades, tudo isso é o que configura essas geografias de cinema, né? E ele completa colocando, né, como proposta metodológica de pesquisa, né, a geografia de cinema seriam as pesquisas com imagens e sons fílmicos, né, baseado na ideia de que os filmes estão a nos propor pensamentos acerca do espaço, né? Não só resultados das alusões literais, né, que o filme faz, ou seja, essa alusão, por exemplo, do exercício que eu acabei de mostrar, é uma alusão literal, né? Ou seja, é uma metáfora visual que é literal, ela não é simbólica na sua essência, digamos assim, né? Então, é uma imagem de um enquadramento fechado, uma imagem de uma suposta cachoeira. Então, é uma alusão que a gente faz a um ambiente de cachoeira por verossimilhança, né? Ou seja, por semelhança visual, alguma coisa assim. Enfim, mas além disso, você tem movimentos imaginativos, né? Que é esse movimento que a gente fez, de completar a imagem a partir de um determinado fragmento de imagem. E daí construir um sentido para aquela imagem. Então, toda essa relação entre essas duas coisas é o que o professor Venceslau coloca, né, conceitua como geografia de cinema. E aí, se a proposta, né, da geografia de cinema são os estudos da dimensão espacial na qual os personagens dos filmes agem, então é preciso entender quais são os tipos de espaço que existem nos estudos de cinema. Nos estudos de cinema, existem 3 tipos de espaços. Existe o espaço da tela, que é esse espaço que está no enquadramento, e o espaço que está fora do enquadramento. Então, o espaço da tela é um espaço, vocês vão entender que a linguagem do cinema, essa espacialidade construída na tela influencia, a gente acabou de fazer o exercício, vocês acabaram de experienciar, né? Como que influencia o que a gente vai imaginar espacialmente, dependendo do enquadramento, dependendo de como a cena vai aparecer na tela. Você tem o espaço da diegese, que é o espaço que é criado pela narrativa do filme, então é um outro tipo de espaço. E você tem o espaço da projeção, ou seja, onde esse filme está acontecendo. Então, os estudos mais antigos, né, sobre o cinema, existe toda uma linha de estudo no cinema sobre como que era o cinema. Na verdade, ele era uma arte coletiva, né, uma arte social, vamos dizer assim, porque era um lugar onde as pessoas se encontravam para aquilo. Então era um espaço de convivência coletiva. O cinema foi pensado dessa forma, né? As pessoas vão ao cinema, é um espaço coletivo, ou seja, é um lugar de encontro. Então, a sala de entender essa lógica é uma das possibilidades de estudo sobre o cinema, por exemplo, na geografia. Então, você tem as salas de cinema, você tem os cinemas itinerantes, e hoje você tem uma alteração gigantesca na indústria cinematográfica, que é com os streams, né? Então, isso alterou de forma substancial a relação das pessoas com o produto, com o objeto filme. Isso mudou totalmente. Então, passou a ser muito mais uma atividade individual e solitária do que coletiva. Mas, para
não só para a metodologia que eu desenvolvi na minha tese, quanto para o trabalho que vocês vão fazer, não interessa esse espaço, o terceiro da projeção. O que vai interessar são esses dois espaços, o espaço da tela e o espaço da diegese, que é o espaço da projeção fílmica, né? O espaço que a história do filme constrói. E aí vocês vão pensando, né, ilustrando um pouco, o espaço da diegese é o espaço do filme e além filme, por exemplo, o exercício que a gente acabou de fazer. O espaço do filme, você tem uma relação da tela. No caso do exercício, não tem exatamente uma narrativa fílmica no primeiro exercício e no segundo. A gente teria que ver o filme todo para entender o que é que se passa naquele ambiente. Mas só para vocês terem ideia, o espaço que acontece dentro do filme, por exemplo, aquela casa, se vive alguém ali, qual é o contexto social, por exemplo, daquela casa e tudo mais. E os espaços além filme, né? Os espaços que, por alusão, por verossimilhança ou simbólica, a gente vai buscar aquelas questões espaciais que estão fora do filme para dialogar com o que está dentro do filme. Então esse é o espaço da diegese, né, que é construído por ambientes simbólicos, por alusões além cinema, pelo próprio movimento dos personagens. E o espaço da tela é, por exemplo, a câmera entendida como um personagem, ou seja, a posição da câmera, se o personagem está sendo mostrado de cima para baixo ou de baixo para cima, se a câmera se afasta, se a câmera se aproxima. Todo esse movimento, por exemplo, o tipo de cor, que tipo de paleta de cor, se é mais quente, se é mais frio, como é que isso se traduz, por exemplo, na atmosfera emocional do personagem. Então, tudo isso são elementos da linguagem cinematográfica que interessa a geografia a partir do momento que elas estão relacionadas a uma dimensão espacial. Tá? E aí, só para reforçar isso que eu acabei de falar, então, elementos que podem ser pensados, né, observados quando se vai analisar um filme e analisar a dimensão espacial no filme. Então você tem características da linguagem, né? A metáfora visual, por exemplo, um objeto. Aliás, eu esqueci de falar de finalizar esse exemplo aqui que eu falei da floresta, né? Então você tem um espaço dentro do filme seria um ambiente, seria, por exemplo, a floresta. E a questão da tela seria como que essa floresta é mostrada. Só para exemplificar essa questão da diferença de um espaço para o outro. Mas que essa diferença ela só é instrumental para análise, porque no fundo essas duas coisas funcionam de forma articulada. Elas não são separadas assim. Sempre uma coisa está relacionada à outra. O movimento de câmera está relacionado a um ambiente simbólico, a cor relacionada à atmosfera emocional do personagem, tudo isso. Tá? Então não existe no cinema um ambiente, por exemplo, floresta, a gente não pode não analisar o ambiente que está sendo mostrado, por exemplo, a floresta, sem analisar como ela está sendo mostrada. Então são duas coisas que estão relacionadas. E esse primeiro elemento da metáfora visual é exatamente essa a característica da linguagem do cinema. Tudo aquilo que aparece na imagem, ele é tanto aquele objeto que concretamente está aparecendo, objeto, ou pessoa, ou ambiente, que concretamente está aparecendo na imagem, como também tudo isso que aparece na imagem pode ser pensado de maneira metafórica, de maneira simbólica. Então a floresta, por exemplo, ela é tanto aquele ambiente concreto, aquela floresta, como também uma simbologia, por exemplo, pode ser pensada como uma simbologia para a natureza. A relação sociedade-natureza, por exemplo, dependendo do que acontece nesse ambiente. Então essa é uma outra característica, porque entender essa relação é o que vai fazer com que a gente consiga estabelecer de maneira consistente a relação entre aqui o espaço do filme e o espaço fora do filme. É isso que vai dar consistência à análise do filme do ponto de vista da geografia de cinema. A outra característica é exatamente essa característica que é inerente à espacialidade da narrativa do filme, que é diferente da espacialidade fora do filme. Então, isso se deve... muitos autores consideram o cinema como a arte da montagem.
Então, você tem, no filme, por exemplo, existe um processo, né, que foi chamado de geografia criativa. Esse termo foi dado por um cineasta russo chamado Kuleshov. O que ele chamou de geografia criativa? Você, por exemplo, ele fazia experimentações sobre isso, né? Ele filmava numa determinada cidade uma cena e filmava uma outra cena numa outra determinada cidade. E aí, quando ele juntava isso na montagem, ele criava uma contiguidade espacial, ou seja, uma relação espacial entre esses dois ambientes, que no mundo fora do filme são ambientes totalmente diferentes, duas cidades totalmente diferentes, que não tem nada a ver uma com a outra, mas que dentro do filme, a espacialidade do filme criava um espaço único, vamos dizer assim. É como se fosse a mesma cidade, ou a mesma rua, ou o mesmo bairro, por exemplo. Então você pegar fragmentos, né, do mundo, vamos dizer assim, e que não estão, digamos assim, um do lado do outro, né, na espacialidade real, dentro do filme, eles, ao estarem um do lado do outro, eles passam a fazer parte de uma mesma dimensão espacial. Então, essa é uma característica que a montagem do cinema coloca. E aí, isso é interessante pensar, por exemplo, movimento de câmera. Então, às vezes, o filme, ele deixa isso muito claro. Tem filmes que deixam isso muito claro e outros não. Então, sempre que o movimento o personagem vai da esquerda para a direita, ele está indo em direção a um determinado local. Sempre que ele está indo da direita para a esquerda, ele está indo em direção a outro determinado local. Às vezes, esse movimento quer dizer alguma relação emocional do personagem. Então, sempre quando ele está indo em uma determinada direção, é porque ele está, de certa forma, vamos dizer assim, aprendendo alguma coisa com aquilo que está acontecendo com ele, e o contrário não. Então, toda essa relação entre o espaço da tela e o espaço da narrativa fílmica, elas estão interligadas, como eu falei antes, né? E, mais uma vez, assim, no final das contas, não importa o filme. No final das contas, o objetivo de todo o filme é contar uma história. E, no final das contas, todo e qualquer filme, ele serve para fazer a gente pensar sobre a humanidade, sobre as relações humanas. No fundo é sempre isso. Pode pegar um filme de ficção, sabe? É sempre uma metáfora para as relações humanas. Pode pegar o que for. No final das contas, não é necessariamente o fato narrativo que a gente acha que é o principal que é, digamos assim, a grande questão, né, do cinema. No final das contas, são as relações pessoais, as relações subjetivas, as relações humanas são o que, no fundo, essa arte coloca aí em discussão, né? E é por isso que tem essa ideia da escala intensiva, né? Então você tem, por exemplo, o close e o grande plano, são movimentos de aproximar ou movimentos de distanciar. Tudo isso para pensar num estado emocional do personagem. Então vocês vão perceber que muitas vezes o cinema utiliza tudo aquilo que aparece na imagem como algo que vai caracterizar o estado emocional do personagem e todo o processo do arco narrativo que ele vai passar ao longo do filme. Isso pensando em narrativas mais tradicionais, como a maioria dos filmes são narrativas em que você tem um arco, né, que o personagem acontece determinadas coisas com o personagem, né? Então, são esses três elementos, os principais elementos relacionados à linguagem propriamente dita. Aí, na medida em que eu for falando especificamente do filme que eu trouxe, né, para conversar com vocês, que é o filme que eu analisei na minha tese, e aí vocês vão entender um pouco mais esses elementos que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Então, aqui o título da minha tese, né? Vila, Floresta e Cidade, Território e Territorialidades no Espaço Fílmico. Então, Vila, Floresta e Cidade, porque essas são as três dimensões espaciais que tem nesse filme. Não sei se vocês já chegaram a ver, né? No filme A Vila, né? Que é um filme do diretor Shyamalan. Essa tese, né? Ela foi uma tese que eu desenvolvi o argumento de que a experiência de ver filmes é uma experiência geográfica, né? E aí, para isso, eu fiz esse movimento de analisar toda a dimensão espacial que está presente naquele filme. Eu vou apresentar para vocês
de maneira resumida, uma parte só da tese, né? Que é a parte em que eu faço esse delineamento do espaço e do território no filme. Porque depois, numa segunda parte da tese, tem todo um trabalho, digamos assim, analisando aqueles dois aspectos espaciais em cada um daqueles 3 ambientes, né? A vila, a floresta e a cidade. Então, na verdade, o que eu vou apresentar para vocês é exatamente assim, como que se o filme construiu esse território, inicialmente dando a entender que esse território estava muito bem definido, o que é a vila, o que é a floresta e o que é a cidade. E depois o próprio filme foi mostrando como que existe elementos simbólicos, digamos assim, que nessa tentativa de separar, né, e de isolar cada ambiente, no final das contas existia uma série de nuances em cada um desses territórios que mostrava como que esse território ele não era bem definido, como que existia uma permeabilidade entre cada um desses territórios. Então eu vou mostrar para vocês esse processo, né, de desenhar essa espacialidade do filme, né, que é o primeiro processo que vocês têm que fazer na hora que vocês forem analisar o filme. É fazer esse mapeamento de quais são as espacialidades que o filme traz. E para isso, um dos exercícios é acompanhar, digamos assim, as trajetórias que os personagens fazem, né? Então, a primeira pergunta interessante que vocês têm que fazer na hora de analisar o filme é assim: qual é a primeira imaginação espacial que o filme passa? Essa é a primeira questão que vocês têm que se fazer quando assistir o filme. Ou, se vocês quiserem fazer essa questão de outra forma, vocês podem pensar assim, tá? Qual é a questão geográfica que esse filme traz, né? Do que é que ele trata? Qual é a dimensão espacial que esse filme trata? Essa é a primeira coisa. Então, foi essa a pergunta com a qual eu entrei no filme A Vila, né? E aí, para quem não assistiu o filme, aqui tem Primeiros Contatos, que é um trecho da tese, né? O filme A Vila trata de um grupo de pessoas que se conheceram num programa de terapia de grupo. Isso a gente só vai entender lá no final do filme. A gente não consegue, isso não está claro logo no começo. Ao compartilhar suas dores, frutos de acontecimentos violentos ocorridos com cada um, eles coletivizaram não apenas o sofrimento e a tragédia, mas a perda da esperança de se viver ali. Ali aonde? Na cidade. Um deles teve a ideia e os demais acataram, o isolamento, a vila, criar outro ambiente, né? Então, ao entrarmos em contato com essa grande imagem, a do isolamento, ela realiza dentro de nós um movimento de atualização. A atualização é um conceito, quase como uma sobreposição de todas as outras imagens que fazem do universo cultural e que tocam de alguma forma no tema de espaços isolados. Então está aqui a primeira imaginação espacial que o filme trata. Espaços isolados. Então, num primeiro instante, as associações feitas de forma mais imediata são aquelas presentes na memória do espectador. Então, a memória de vocês é o primeiro movimento de atualização dessas imagens. Igual o exercício que a gente fez. Trazer imagens que estão na memória de vocês sobre essa imaginação espacial que o filme trata. Sobre essa questão. Então, esse é o segundo movimento que vocês têm que fazer. O primeiro movimento é identificar qual é a questão espacial que o filme trata. O segundo movimento é trazer para essa questão a memória visual que vocês têm sobre aquele tema. Essa é a segunda coisa. A segunda coisa é pesquisar, para além da memória de vocês, no universo da cultura visual, que outras imagens se relacionam com essa imagem. Então, esse é o que eu vou mostrar para vocês nessa conversa de hoje aqui. Tá? Então, mais um destaque aqui da tese, talvez esteja pequeno, mas eu vou ler aqui. Então, assim, ao olharmos para o percurso realizado pelos personagens, e aí no filme A Vila eu identifiquei 3 personagens principais, algum filme vai ter outros filmes vão ter mais, notamos outra situação, que é isso que eu falei agora há pouco para vocês. A de que esse grande território, né, que a gente só ia tomando conhecimento aos poucos no filme, ele era usado, digamos assim, de formas distintas por cada um deles, né? O que pode parecer óbvio no primeiro momento,
mas foi pela premissa de que são as trajetórias dos personagens que dão consistência ao espaço fílmico que podemos notar dentro desse território maior que eu falei agora, né, que é vila, floresta, cidade, como que existia algumas territorialidades em relação a esse próprio território. Ou seja, você tem toda essa estrutura territorial que teoricamente separa cada um desses ambientes. A vila é a vila, a floresta é a floresta, a cidade é a cidade. Mas vocês a gente vai percebendo ao analisar o filme, como que elementos simbólicos da cidade estão presentes na vila. Elementos simbólicos, como é que a vila olha para a floresta, como é que a cidade olha para a floresta, qual é o sentido da floresta sendo vista da cidade e sendo vista da vila. Qual é o sentido espacial dessa floresta? Como que cada um desses ambientes se relaciona com um ambiente que está diretamente colado com ele, no caso a fronteira ali, que é a floresta. Então todas essas são questões passíveis de serem analisadas, né, nessa metodologia das geografias de cinema, né? Então a gente só consegue perceber isso, né, pelo modo como esses personagens se relacionam com esse próprio território, né? Ou seja, as territorialidades que eles vão construindo. Territorialidades essas que podem ser para manter esse território como está, ou seja, para alterar esse território. Tá? Então, só para vocês terem uma noção, né, esses são os 3 ambientes do filme, né? A vila, a floresta e a cidade fora. Uma coisa interessante que esse filme traz, né, é que a gente, na medida que a gente vai assistindo o filme, a gente vai achando que esse território, do jeito que a gente vai conhecendo, é como se ele fosse natural, né? E aí a gente vai descobrindo, no desenrolar do filme, que ele foi idealizado, que ele foi planejado e ele foi construído, né, pelos fundadores do Pequeno Vilarejo, que é aquele grupo de pessoas lá que eu falei antes, né? Então a gente vai acompanhando todo esse processo de como que esse território ele vai sendo feito, digamos assim, como que esse isolamento se estabelece e como que se dá essa separação entre aquele ambiente que eles queriam negar, que era a cidade. Então, como que eles criaram uma relação de oposição, digamos assim, entre a vila e a cidade. É como se a vila fosse o bem, tudo de bom, digamos assim, e a cidade fosse tudo de mal, tudo de ruim. Então, no filme tem 3 personagens que eles geram tensões em relação a esse grande território aparentemente estável, né? Que é o Lucius, o Noah e a Eve. Então, as ações deles revelam um território feito de misturas. Então, essa é uma própria discussão, essa é uma discussão, digamos assim, vinda, né, de uma metodologia de análise de filmes para a geografia que contribui com a reflexão epistemológica da geografia sobre o conceito de território. Tá? Então, o Lúcio, por exemplo, é um personagem que afirma o território criado, por mais que ele desobedeça algumas regras e tudo mais, mas a territorialidade dele é uma territorialidade de reafirmar esse território hegemônico. O Lúcio, por exemplo, o Noah, na verdade, o Noah, ele subverte as normas, ele desestabiliza esse território. E a Eve, de certa forma, ela tem uma característica muito peculiar com esse território porque ela é cega. Então, toda a relação espacial dela com esse território é feita com outras relações. Então, vocês vão ver que toda a simbologia do filme, toda não, mas boa parte da simbologia que a vila utiliza para se manter isolada são simbologias visuais. Então, vocês vão ver, daqui a pouco eu vou mostrar a imagem, que vocês vão ver que você tem o uso da cor vermelha, por exemplo, para falar do proibido, né? E a Eve não, a Eve para ela são os silêncios, os barulhos, a luminosidade, né? Porque ela não tem esse elemento da visualidade. Então, por exemplo, a cor vermelha e a própria forma da floresta que são coisas utilizadas, né? Então, deixa eu mostrar para vocês. Um trecho.
Uma coisa que é importante mencionar para vocês, que é exatamente aquele movimento que eu falei dessa relação da memória visual que cada um de nós tem quando a gente entra em contato, né, com as imagens, e a pesquisa sobre, né? Então, a pergunta é assim, qual é a imagem que vocês, ao pesquisar, ou seja, para além das imagens que já faz parte do repertório de vocês, quais são as imagens que vocês vão trazer para dialogar com o filme, né? Esse processo é chamado de aproximação. Então esse é o processo de colocar em contato outras imagens, né, que permeiam todo esse universo cultural e que cria, digamos assim, essa educação visual da memória, né, e faz com que a gente aproxime os sentidos e consiga adensar, digamos assim, essa reflexão que nasce a partir da espacialidade do filme. Então eu vou mostrar para vocês quais foram as aproximações que eu fiz para cada um desses espaços, né? Então, o espaço de dentro, a aproximação que eu fiz foi das narrativas utópicas. O espaço da floresta, a aproximação que eu fiz foi com o Inferno de Dante. E o espaço de fora, a aproximação que eu fiz foi com o discurso ambiental moderno. Vocês vão entender por que dessas aproximações. Elas são aleatórias? Não, não são aleatórias. Elas são fruto da pesquisa que se sustenta na própria imagem, na própria espacialidade do filme. Então não é uma aproximação forçada, é uma aproximação que tem relação, tem sustentação na própria linguagem do cinema, no próprio filme, na própria narrativa do filme, no próprio espaço do filme. Então, aqui é um sumário, isso que eu vou mostrar para vocês, está nessa primeira parte aqui de delineamentos, mas só para vocês terem uma ideia, que tem ainda duas partes, né? Tem uma parte que está focada só na discussão de território e tem a parte que está focada na discussão das territorialidades, que é como que cada um dos personagens eles participam dessa relação. Mas, pensando aqui, né, no espaço de dentro, né, das narrativas utópicas, vocês percebem que tem uma circularidade, né, nessa dimensão, nesse desenho, nesse mapa, vamos dizer assim, né? Ele é circular, né? Ele não é retilíneo. Por que ele é circular? Porque o filme todo, ele apresenta elementos que dão essa ideia de circularidade na vila. E aí toda essa relação de circularidade me fez lembrar da mesma dimensão espacial da Ilha de Utopia, né, do Thomas Morris. Então, assim, a ilha ela é semicircular, como uma meia-lua, né? A parte côncava protege a ilha, né, e acolhe do mar, fazendo dessa parte aqui interna como se fosse um ambiente tranquilo, né, um ambiente acolhedor e tudo mais. Já a parte externa, ela fica exposta às intempéries do vento, às transformações, o mar revolto, ou seja, a parte externa é um risco para aqueles que não conhecem a sua geografia. O próprio Thomas Morris menciona isso, né? Então, assim, o livro A Utopia, né, ele ao fazer essa caracterização, né, do ambiente físico, né, ele proporciona para a gente um seguinte entendimento. Né? Foi por conta dessa relação que eu fiz essa aproximação entre as narrativas utópicas e a vila, o vilarejo, né? O vilarejo onde a galera se isolou, porque são espaços de isolamento. Né? Então, se você pensar o sentido que tem entre o que é que significa o mar para a ilha e o que é que significa a floresta para a vila. Né? Então, o mar, dependendo de onde se está na ilha, ele partilha de um significado diferente. Da mesma forma é a floresta no filme. Né? A floresta olhada do vilarejo, ela tem um significado. A floresta olhada da cidade, ela tem um outro significado. Né? Então, a floresta vista, né, da pequena vila é diferente da floresta vista da cidade. Então, isso é a mesma coisa que acontece na Ilha de Utopia, né, do Thomas Morris.
Então, tem outros elementos também, né, relacionados à própria narrativa utópica, né? Então, você tem no filme, você tem a floresta, ela é habitada por seres, enfim, místicos, vamos dizer assim, né? E eles são chamados de aqueles de quem não falamos, né? Como na utopia, o próprio nome utopia, né? Que é um lugar que não existe. Então, essa ideia de não ter nome ou não mencionar o nome, né? Então, a relação de como que se nomeia as coisas também tem uma relação entre esses dois universos culturais, vamos dizer assim, o filme e a própria Ilha de Utopia. Tem algumas outras características, né? Eu não vou me alongar em cada um desses elementos, mas tem algumas características que eu separei para vocês aqui. Então, tanto a ilha como a vila, você tem uma espacialidade que é a forma circular. Então, no filme você vê as torres de vigia, que elas criam essa forma arredondada, dão essa noção para a gente. Você tem o uso do tempo, né? Tanto na Ilha de Utopia quanto no filme A Vila, você não é permitido o ócio nem a preguiça. E você tem uma questão da vida coletiva, né? As questões consideradas de interesse geral são tratadas por um conselho, né? E são pessoas mais velhas. No caso da vila, são os criadores da vila e por aí vai. Então tem o modo de vida também é semelhante nos dois ambientes, né? Então, só para vocês terem uma noção aqui que eu mostrei, né? A torre à noite, né? O fogo aceso que dá essa dimensão. A simbologia aqui quando os monstros entraram na vila e atacaram a vila e marcaram de vermelho a porta da casa. Então, todo elemento vermelho que tinha no ambiente ele era proibido, porque o vermelho atraía esses monstros na simbologia da vila. Então, tem uma cena que duas moças estão varrendo assim a varanda e aí tem umas frutinhas vermelhas. Elas vão lá, pegam e já jogam fora rapidamente. Então, todos esses elementos simbólicos para qualificar, digamos assim, esse ambiente como algo que não é permitido ser atravessado. Então, essa é a relação que a vila estabelece com a floresta, por exemplo. Então, uma outra relação, por exemplo, a floresta, agora, entrando no segundo ambiente. Por que eu trouxe para dialogar com o filme O Inferno de Dante? Então, você tem, na Ilha de Utopia, o que ela queria negar era o modo de vida referente à civilização europeia do século XVI. Então, ela servia como idealização, como possibilidade de um mundo novo. E a Pequena Vila também, né? A Pequena Vila, ela também era esse lugar, digamos assim, de possibilidade de um novo, tendo em vista que foi uma ideia, né, de um daquelas pessoas que se conheceram lá numa terapia de grupo, todo mundo tinha tido uma perda trágica e eles decidiram se isolar. Então, nas trajetórias, né, pelas obras utópicas, esse autor aqui, que é um historiador, né, ele observou que cada um dessas obras, ela localiza esse mundo novo em algum lugar desconhecido, né, e acresce esse lugar a questão da fantasia, da imaginação, transforma os personagens em testemunhos de uma crítica e por aí vai, né? Então a narrativa fantástica é bastante característica, né, das narrativas utópicas. E aí, assim, o objetivo, né, a grande questão é exatamente essa criação desse ambiente separado e como que esse ambiente vai se misturando, né? Então, só para vocês terem ideia, né, essa aqui é uma imagem que aparece no começo do filme, logo no começo do filme, os créditos, né? Então, lembra que eu falei lá no começo da aula sobre a questão da verossimilhança, né? Como que a verossimilhança ela pode ser uma alusão, né? Então, na pesquisa com as imagens, né, eu encontrei as pinturas do Gustave Doré sobre o Inferno de Dante. Então, eu fui encontrando uma relação de verossimilhança entre essas imagens e as imagens do próprio filme A Vila, né? Então,
só para vocês terem uma ideia. Eu vou mostrar uma cena daqui a pouco, vocês vão conseguir ver no próprio filme isso, né? Porque aqui só tá uma imagem. Então a floresta, né, da vila trouxe-me Dante, né? No inferno da Divina Comédia, vimos que é uma floresta que ele começa a sua trajetória. Então Dante começa a trajetória perdido numa floresta. Após atravessar, ele chega à entrada do inferno. É também em árvores de uma floresta que os suicidas são transformados. São florestas de sonhos, de transformações, de ligações, de isolamento, de estabilidade, memórias e por aí vai. Então, tanto no Inferno de Dante, né, da Divina Comédia, quanto na Vila, ela separa a sombra, provoca medos, dificulta a transição, mas também protege e legitima. Porque aquele lugar, a Vila, só era possível de existir porque as pessoas não podiam sair dali. Né? E aí eu chego no terceiro ambiente, que é a cidade, ou seja, o fora, depois da floresta. E aí o discurso ambiental moderno. Por que o discurso ambiental moderno? Da onde você tirou isso, professor? Porque os idealizadores da Vila, eles lançaram mão da existência de um discurso ambiental que ampare e legitima a ideia de preservação. Né? Ou seja, só era possível a existência da Vila porque ela estava dentro de uma reserva ambiental em que não podia ter entrada de pessoas. Era um espaço, uma unidade de conservação que não tinha pessoas, né? Não podia ter entrada de pessoas nesse lugar. E ainda tinha uma outra questão também, que aí eu vou mostrar uma cena para vocês. Eu vou parar essa apresentação e vou 1:15. Vou mostrar para vocês um trecho aqui, de uns 3 minutos, alguma coisa assim. Só um parêntese antes de continuar. Essa cena é muito engraçada, né? Existia essa que eu tenho falado para vocês aqui sobre esse território de mistura, né? Como que o filme constrói essa ideia de que cada ambiente é separado e depois como que o próprio filme vai mostrando as relações de atravessamento que tem em cada um desses ambientes. Né? Então a relação desses dois aqui é muito interessante, porque essa daqui é a mãe do Lúcio e esse aqui é o pai da Ivy. E ela é apaixonada por ele, só que ele é casado. E daqui a pouco eu vou mostrar o que é que acontece e por que ela falou eu aceito, só para vocês terem uma noção. He is the victim of a crime. We have agreed never to go back. Never! What was the purpose of our leaving? Let us not forget it was out of hope of something good and right. You should not have made decisions without us. You have gone too I'm far. guilty, Robert! I made a decision of the heart. I cannot look into another's eyes and see the same look I see in August without justification. It is too painful. I cannot bear it. You have jeopardized everything we've made. Who do you think will continue this place, this life? Do you plan to live forever? It is in them that our future lies. It is in Ivy and Lucius that this way of life will continue. Yes, I have risked. I hope I am always able to risk everything for the just and right cause. If
If we did not make this decision, we could never again call ourselves innocent. And that, in the end, is what we have protected here. Innocence. That I'm not ready to give up. Let her go. If it ends, it ends. We can move towards hope. It's what's beautiful about this place. We must not run from heartache. You know, my brother was slain in the towns. The rest of my family died here. Heartache is a part of life. We know that now. Ivy is running toward hope. Let her run. This place is worthy. She will be successful in her quest. How could you have said to her, she's blind? She's more capable than most in this village. And she is led by love. The world moves for love. It kneels before it in awe. Essa cena mostra pra gente exatamente aquilo que eu falei agora há pouco, né, da pesquisa com as imagens e a relação do movimento de câmera, a espacialidade, né, a floresta, como que a floresta é mostrada, o que acontece. Então, todos esses elementos a gente consegue ver nessa cena, por exemplo, quando aparece a Ivy na floresta até terminar nessa imagem das árvores aqui. Então, você tem um movimento de afastamento, né? Você começa com a personagem fechado o plano nela e depois você vê ela vai ficando cada vez menor e a floresta vai ficando cada vez maior, tomando conta, preenchendo o quadro, né? Que é exatamente aquilo que eu tinha falado agora há pouco, né? Sobre a questão do movimento de câmera e tudo mais. Mas assim, a pergunta, né? Que a cena anterior que acontece antes, né, que todos os fundadores da vila estão ali naquele debate e tudo mais, assim, o que aconteceu, né? Por que permitiram, então, ela atravessar a floresta, já que a floresta é um ambiente proibido de atravessar, né? Como que chegou naquele ambiente lá da cidade, do discurso ambiental, né? Então, vou mostrar para vocês uma outra cena. 45... The elders are going to have an inquiry tomorrow. Each member of the village is to be questioned in the meeting hall. To see how the border was breached. Yes. It is cold outside. You ought to go in. Why are you on this porch? It is not safe. There are other porches. Do you find me too much of a tomboy? I do long to do boy things. Like that game the boys played this stump. They put their backs to the woods
see how long they can wait before getting scared. It's so exciting. I understand you hold the record. It will never be broken, they say. It's just children's games. How is it you are brave when all the rest of us shake in our boots? I don't know worry about what will happen. Only what needs to be done. How did you know I was here? Saw you at the window. No. I won't tell you your color. Stop asking. When we are married, will you dance with me? I find dancing very agreeable. Why can you not say what is in your head? Why can you not stop saying what is in yours? Why must you lead when I want to lead? If I want to dance, I will ask you to dance. If I want to speak, I will open my mouth and speak. Everyone is forever begging me to speak further. Why? What good is it to tell you you're in my every thought from the time I wake? What good can come from my saying I sometimes cannot think clearly or do my work properly? What gain can rise from my telling you the only time I feel fear as others do is when I think of you in harm? That is why I am on this porch, Ivy Walker. I fear for your safety before all others. And yes, I will dance with you on our wedding night. I had been to the storage shed twice to fetch food prior to the wedding ceremony. And the livestock was untouched at that time? Yes, Mrs. Hunt. All was as it should be. Thank you, Beatrice. I beg your pardon. Is it true about Lucius and Ivy? There are whispers all over the village. We were informed early this morning of their intentions. It is amazing to witness which two people love chooses to unite. It follows no rules. Kitty, I wanted to speak with you first. I would not want you to feel pain in any fashion. You are my cherished one. If you were to feel badly about Lucius, I would not have it. One love to sacrifice, another love is not right. There's nothing you could do that would sacrifice my love for you. You are my cherished one as well. God bless you and your life together. Is this about Ivy and myself?
I know you're very fond of her. I know she is fond of you. There are different types of love. Para fechar a cena que eu falei sobre a cidade. Ela atravessa a floresta. Então, a cidade ela se apresenta dentro da vila e dentro da a floresta. O sentido de cidade é revelado exatamente, né, a essa altura do filme. Somente nessa altura do filme que a gente consegue saber aquela informação que eu falei lá no começo, de que eles tiveram a ideia de criar tudo isso e tal. Porque é somente com o crime, ou seja, algo que só existia no mundo fora da vila, né, que foi exatamente o que fez eles criarem esse mundo perfeito, somente com esse acontecimento que aconteceu a possibilidade de, digamos assim, de fim, né, desse modo de vida, fim desse território, né? E aí o pai da Eve revela para ela que os monstros não eram de verdade, era tudo, toda essa mitologia dos monstros que ocupavam a floresta e tudo mais, eram tudo jogo de cena deles. Então existia lá, sempre alguém ficava responsável, então tinha a vestimenta e tudo mais. Então era tudo encenado para fazer com que a galera tivesse medo de atravessar a floresta. Então atravessar a floresta da vila, a floresta era impedida de ser atravessada por essa política do medo, uma política simbólica, né? E a floresta da cidade tinha a questão do discurso ambiental que vocês vão ver daqui a pouco. Mas antes ele revela pra gente exatamente da onde é que veio, né, essa ideia, o que é que tinha acontecido. Então essa caixa é como se fosse uma miniatura da cidade dentro da vila, porque ela é uma caixa de memórias, onde tem as fotos, as reportagens de jornal, tudo isso.
dos acontecimentos trágicos. Era como se fosse uma maneira de manter vivo o motivo que fez eles irem para esse lugar e criar esse lugar. E aí nessas caixas tem a história de cada um deles. My sister did not live past her 23rd birthday. A group of men raped and killed her. They stuffed her in a dumpster 3 blocks from our apartment. My brother worked in an emergency room downtown. A drug addict came in with a wound to his ribs. My brother tried to dress the wound. He pulled a gun from his jacket, and he shot my brother through his left eye. My husband, Michael, left for the supermarket at 9:15 in the morning. He was found with no money and no clothes in the East River 3 days later. My father was shot by a business partner who then hanged himself in my father's closet. They had argued over money. I am a professor. I teach American history at the University of Pennsylvania. I have an idea that I would like to talk to you about. Mile 27, there's a girl. I'm gonna check it out. Esse nome aí vocês reconhecem, né? O nome da Eve é Eve Elizabeth Walker. E o pai dela é o Sr. Walker. Isso aí é a reserva florestal da família dela. You're not allowed to go in there. Please return to your vehicle. What was that noise? What are you doing out here? How'd you get here? Are you from the towns? Where are you from? The woods? You came from the woods. In there? Will you help me? I need to find a doctor of medicine. I must find these things. We must make haste. Listen, ma'am. I'm just supposed to... Is someone hurt? Please, sir, we must make haste. You live in there? I do, sir. What is your name? Kevin. Kevin. You have kindness in your voice. I did not expect that. We have guard shacks every 10 miles around the perimeter of the preserve. We keep medical supplies in there in case of animal bites, related injuries. You can find the things written on the paper. You have to wait here. Please, sir. Please. Take this as payment. Wait, you're
You're not tricking me, are you? I do not understand. What's your name? Ivy? Ivy Elizabeth Walker. Esse aqui é o diretor do filme, só uma curiosidade. Chama lá. What's with the girl? I tried calling you back on the walkie. You didn't answer. Oh, it was just some teenagers. They were lost. Can I give you some advice? Don't get into conversations. You start talking, you start getting into how some estate is paying all of us, and no one's allowed to go in there and disturb the animal sanctuary. People's interests get piqued. It's a really easy gig, Kevin. Maintain and protect the border. That's it. A few years ago, it got out in the papers that some government guys have been paid off to keep plane routes from flying over this place. It was a very stressful time for me. Don't cause me any troubles. Do not get into conversations. Compartilhar de novo a tela. Pessoal, isso foi uma introdução, né, em relação a toda a análise. É impossível falar todos os detalhes, todo o processo, né, que foi feito na tese como um todo, né? Mas foi só para vocês terem uma noção assim, de como é que funciona essa questão da linguagem, para vocês terem uma noção em relação a esse processo, né, de identificar uma questão espacial, de conseguir mapear como que cada personagem cria essa espacialidade, qual é a relação desses personagens com essa espacialidade, quais são as questões, né, que estão relacionadas ao filme, como que para além do filme essas questões também estão em outros artefatos da cultura, em discussões teóricas e por aí vai, né? Então na tese eu fiz todas aquelas aproximações que eu mostrei para vocês. Então tem uma larga discussão teórica e tudo mais em relação a cada uma dessas questões, né? Os espaços utópicos, a questão do próprio discurso ambiental também é uma coisa que está discutida na tese, e a própria debate sobre o conceito de território.